ao vivo aqui nesse momento, agradecendo a todos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E essa é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet. Estamos falando ao vivo da cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, com o nosso programa Estudando o Evangelho. Aqui Paulo Sampaio comunicando, agradecendo sempre a audiência de todos, muita paz e muita luz no coração de cada um, e que possamos todos nós ter um estudo do Evangelho tranquilo, sereno, como sempre. Quero agradecer a presença do meu irmão Nivaldo. Seja bem-vindo, Nivaldo. Boa noite. Boa noite, amigos de bancada da Rádio Discípulos. Boa noite a todos os ouvintes. Que possamos, na noite de hoje, fazer bom uso e um ótimo estudo, né, de tudo aquilo que formos compartilhar aqui, que tenhamos muitas intuições, muita luz, para que possamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Que assim seja e sigamos. Boa noite a todos. Boa noite. Também temos a presença da nossa irmã Elizabeth. Seja bem-vinda. Boa noite. Abre o teu microfone, Elizabeth, por favor. Boa noite, prezados irmãos, prezados ouvintes, que possamos nos preparar para esse estudo, contando com a assistência dos nossos benfeitores espirituais, né, a fim de que possamos, a cada dia em que nos reunimos para esse estudo, estarmos trazendo a luz do esclarecimento para as nossas vidas, né. Um dos grandes objetivos da nossa doutrina é o esclarecimento e o consolo, que possamos, através desse estudo do Evangelho, fazer com que chegue aos nossos corações e aos nossos lares, né, essa mensagem de amor. Boa noite a todos e muito obrigada. Bom trabalho para nós. Também temos a presença do nosso irmão Eclaíra Costa. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite a todos. É com muita satisfação, no coração, muita alegria, em que nos reunimos aqui em torno do Evangelho, essa bússola, né, esse manual da felicidade, que haveremos de avançar no conhecimento e na prática do amor e da caridade. Muito boa noite a todos, ouvintes, internautas, e os nossos colegas de estudo, como diz o Nivaldo, da bancada. Ok? Boa noite a todos. Muito bem, eu quero pedir desculpa publicamente por a semana passada que eu esqueci de apresentar a nossa irmã Lecilda. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Boa noite. Não tem ressentimento nem mágoa nenhuma. Agradeço pela oportunidade, né, de servir e de participar dessa rádio maravilhosa nessa noite que está começando a ficar fria, que nós possamos aquecer os nossos corações através do Evangelho de Jesus. E assim, iniciamos os nossos estudos, rogando a Deus e a Jesus a paz, o amor, a serenidade em nossos corações, para que possamos aprender, através dos exemplos do nosso Divino Mestre, a amar, a perdoar, a servir a Deus. Obrigada, Jesus, por estar aqui conosco, por abençoar a cada lar que nos ouve, a cada coração que quer se modificar. Muita paz, muita luz, e que assim seja. Que assim seja. Então, lembrar a todos os irmãos que nós estamos fazendo essa reunião de estudos de forma online, cada um está no seu lar, né, na sua casa, e estamos fazendo esse trabalho com muita boa vontade, com muito amor, para que possamos todos nós aprendermos juntos. Então, como já foi feita a prece de abertura, vamos solicitar ao nosso irmão Nivaldo para que ele possa fazer a leitura do Evangelho para o nosso estudo da noite de hoje, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, no seu item número 7. Isto, Nivaldo? 9. Então, item 9. É 9. Muito bem, desculpa. Item 9, as instruções dos Espíritos do que foi lido anteriormente, né?
e o título é A Vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é como o duelo. Um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Desculpa. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Desculpa de novo. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza. São suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a esta fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera um momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, aproveitando-se sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe chegada a ocasião. O veneno no corpo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele ataca então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga, assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens. Para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança,
de outro modo, senão para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Fica com os colegas aí a palavra. Muito bem. Esse item aí, a vingança, ele é forte. Por que eu vejo que ele é forte para nós? Veja bem, ele diz ali no início, ó, a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros. Tá? Vírgula. Dá para pegar o teor disso aí? A vingança é o último vestígio muito forte, abandonado pelos costumes bárbaros. Quer dizer, se eu ainda tenho essa tendência de me vingar, isso aqui está me dizendo que eu ainda sou um bárbaro. Isso é muito forte. Tá? Porque às vezes a gente tem que prestar atenção assim. A gente que já avançou um pouquinho, né, nos estudos espíritas, da doutrina maravilhosa que nos esclarece, diz de onde a gente vem, né, e diz o que estamos fazendo aqui e para onde a gente vai, para onde vamos. Então ela nos situa, né, no contexto aí que estamos vivendo. Mas a gente tem que prestar atenção que nesse estudo, nessa sutileza que a gente já busca, essa vingança, hoje, é um pensamento de represália, né? É dardos envenenados, né? Que a gente emite através do pensamento. E a gente cria uma máscara, né? Por pouca evolução, por orgulho, por prepotência, egoísmo. A gente cria uma máscara. E, na verdade, a gente não gostou da atitude do colega, do amigo, do patrão, do filho, da vizinha, enfim, do irmão do lado, e mantém a máscara. Mas ele começa a registrar nele perturbações, porque a gente está usando aí o pensamento, a energia, que a gente está se vingando sutilmente. Então, quando eu uso isso, eu não preciso nem falar, eu estou emitindo, eu estou sendo um bárbaro. E aqui no finalzinho diz assim, ó, para trás, pois, com esses costumes selvagens. Tá? Então, se eu uso isso, eu sou um selvagem. Não sei se vocês concordam comigo. Para trás, com esses usos de outros tempos. Quer dizer, outros tempos eu já era avançado. Então, assim, ó, todo espírito nosso, que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa, fora da caridade da salvação. Então, eu não quero me salvar, porque eu imito represália, dados, né? Então, não consigo me salvar. Então, eu ainda sou um selvagem. Porque não preciso eu agredir verbalmente e nem materialmente, nem fisicamente, né? Porque do lado de lá, as entidades todas se associam a mim, começam a se vingar também. Começam a usar também de represália contra o irmão, que eu não gostei da atitude, tá? E a gente pensa assim, eu estou praticando a caridade. Então, isso é uma das maiores caridades, é o perdão, tá? Porque eu estou perdoando, eu estou tolerando, eu estou tendo paciência com aquele agravo, aquela contenda que me surgiu eu e entre um irmão, e eu vou me dar conta que eu preciso, urgentemente, não me vingar nessa condição sutil, porque do lado de lá aparece, embora materialmente, fisicamente, o irmão atacado, né, pelos meus dardos envenenados, pelas minhas vibrações, energias que eu estou emitindo, por não ter gostado, por ter ferido o meu orgulho, eu estou me vingando. Então, essas entidades registram isso, se assomam a mim, a lei da sintonia, pronto, está feita a vingança. E eu acho que eu estou praticando a caridade, porque eu fui lá, dei uma cesta básica, eu atendi o necessitado, e aí o sujeito foi lá e vendeu a cesta básica, comprou droga, pronto, eu já estou emitindo dados envenenados.
não impedir a dificuldade dele, a dor dele, o atraso moral, então eu já estou emitindo vingança. Eu estou colocando de uma forma sutil, porque ela é muito forte, essa passagem aí, quando ela diz que eu sou uma criatura bárbara, e aqui quase no final, diz que eu sou um selvagem, quando eu faço a vingança. Perfeito? Perfeito, próximo. Perfeito. Próximo, quem gostaria? Cida. Ó. Beth, Cida. Oi. Aí eu vejo assim, falando sobre a vingança, como coloca ali, né? Para trás com esses costumes bárbaros. E nos nossos tempos atuais, será que nós estamos muito distante de tudo isso? Será que realmente nós ainda não trazemos dentro de nós esse sentimento da vingança? E quantas vezes, de uma forma dissimulada, nós ainda nos vingamos? Muitas vezes não de uma forma aberta, explícita, mas muitas vezes ficamos vibrando o negativo, torcendo para que aquele irmão que nos prejudicou aconteça algum revés para ele. Então, dessa forma, de uma maneira dissimulada, nós ainda nos vimos. Coloca ali, né? Aqueles que se dizem espíritas, como nós nos intitulamos. Então, acho que é um momento muito oportuno da gente parar e fazer essa reflexão. Ser perdão, porque o perdão é o oposto da vingança. Se eu não perdoo, eu ainda trago nato em mim o desejo da vingança. Muitas vezes até posso não praticá-la, mas ainda está em mim. Então, que nós Tá trancando um pouquinho, Beth. possamos refletir sobre esse estudo ainda os espíritas impedidos de procurar nos melhorar. Então, que nós possamos a cada dia, ao amanhecer, ao anoitecer, fazer essa reflexão. Aonde está o meu sentimento do perdão? Será que realmente eu já não tenho em mim a intenção da vingança? Ou ela ainda está adormecida dentro de mim, esperando a hora oportuna e mais sutil de praticá-la? Porque, às vezes, aquilo que eu não tenho coragem de fazer explicitamente, eu faço através do pensamento, e não deixa de haver um comprometimento também. Como a gente sabe, né? Pensar, já estamos pecando, vamos dizer assim, através do pensamento, mas muito maior quando nós consolidamos através dos nossos atos, né? Bom será o dia em que nós nem pense mais na vingança. É o que eu penso a respeito. Obrigada. Cida. É interessante essa passagem e a gente lembrar, assim, dos espíritas vestidos, né, na pele de cordeiro, né? Os lobos vestidos na pele de cordeiro. Sempre uma leve satisfação em ver aqueles nossos algozes, né, se dar mal. Então, por isso que ele reforça, assim, para que nós, espíritas, realmente trabalhemos dentro dos nossos sentimentos, né? E é difícil, assim, porque pode ter pessoas que são esses inimigos, e a gente está estudando aqui os inimigos invisíveis, ou aqueles que a gente não consegue identificar porque a gente tem alguma certa, assim, não tem uma boa harmonia com certos irmãos, e a gente vê ele se dar mal, nos satisfaz. Né? Mesmo que ele não tenha feito nada para nós e nem nós para eles, e isso ocorre, sim. E também quando alguém realmente nos prejudica, aí aqui nessa vida, alguém que nos prejudicou, uma traição de alguma forma, né? Qual o nosso sentimento, assim, será que a gente já vai conseguir ter, já de imediato, perdoar esse irmão, né? Porque aqui ele diz assim que
é um costume remanescente ainda dos bárbaros, né? E tende a desaparecer. Poderia já, em alguns corações, já desapareceu, mas e nos nossos? Como que tá? Então, a gente tem que trazer, assim, para nós, né, para a gente poder ver, assim, em que nível a gente está com os nossos sentimentos, assim, para que a gente possa realmente aprofundá-los e trabalhar para evitar, né, que a gente caia de novo nos erros. Era isso. Os erros, né? A gente vê que... eu vou trazer, desculpa, duas colocações aqui de... Eu fui tentar falar e né, o microfone estava fechado, Nivaldo. Está fechado o microfone? Não, o meu estava fechado, fui tentar falar depois da Cida e o meu microfone estava fechado. O que eu queria falar assim é... Quer falar? Fala. Sim, é o seguinte, nós temos ainda esse orgulho que é tão grande dentro de nós, né? E que nos impele sempre a achar o erro no outro, achar o erro nas outras atitudes, né? Mesmo que seja a nossa atitude, seja igual à nossa, nós identificamos o erro no outro. Então, é um momento de reflexão para nós, para vermos assim o quanto nós ainda precisamos nos melhorarmos. Porque se nós vamos fazer um exame de consciência por aquele que, entre aspas, assim, é o nosso inimigo, né? Que nós vimos os erros deles, sentimos que tem coisas erradas, e nós vamos fazer um exame de consciência, nós vamos ver que exatamente nós cometemos os mesmos erros. Só que nos outros nós vimos mais fácil, por isso perdoar os inimigos, amar os inimigos. Desculpa. Porque assim, mesmo como o inimigo erra, como diz, né, esses outros irmãos erram, certamente nós erramos e podemos errar muito mais. E tem um ditado que diz assim, errando que se aprende. Não, esse ditado é ultrapassado. Nós temos que buscar dizer que é acertando que nós vamos aprender. É procurando acertar que nós vamos aprender. Se vamos errar, vamos, algumas vezes nós vamos porque nós não somos perfeitos. Mas se nós amarmos os nossos inimigos e dermos o perdão, e sermos umas pessoas tranquilas, serenas, e saber viver juntamente com os outros, sem julgar, onde não existam julgamentos, nós vamos ver que os outros ainda, muitas vezes, são muito melhores do que nós. É essa a minha contribuição nessa, Nivaldo. Pode continuar aí. Então, como eu estava dizendo, eu vou trazer aqui dois recortes, um da Joana de Ângeles, na psicografia de Valdo Franco, e o outro do Emmanuel. Da Joana, a Joana nos diz assim, sobre o assunto, né? A fatalidade da vida é alcançar harmonia plena mediante o equilíbrio do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Qualquer desvio do sentimento do amor que se tenha, tomba-se em desequilíbrio, em inarmonia, postergando o processo da evolução e retardando a marcha do progresso na qual todos os seres se encontram colocados. Diz ainda que o amor, portanto, é o hálito de sustentação da vida, enquanto a sua ausência expressa-se como estágio embrionário do ser, aguardando os fatores propícios ao seu surgimento e exteriorização. Ainda fala
nos fala, né, Emmanuel, em um texto no Evangelho por Emmanuel, de Mateus, começa assim: eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Mateus, capítulo 5, versículo 39. O texto do Emmanuel se intitula Resistência ao Mal. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre, com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a degradada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo, e as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentos pelo homem que assim presume cooperar com o céu. Olha que ignorância a nossa, né? No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria a palavra, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo, o plano inferior adota padrões de resistência reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão, 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Eu, tirando algumas conclusões também, né, em relação a isso, nós devemos sim perdoar os nossos inimigos, e isso, já dito em outras vezes, não é fácil, é um exercício que a gente deve praticar cada vez que erramos, tentar acertar novamente e assim sucessivamente, até conseguirmos né, chegar ao acerto. Mas também não é sendo simplesmente baixar a cabeça para tudo, não. A gente tem que ter voz ativa, não precisa concordar com o nosso inimigo, mas também não precisa deixar que ele nos ameace, né, nos deixe cada vez mais para baixo. Nós temos que ser firmes com as nossas convicções para poder argumentar e talvez, quem sabe, até mesmo fazer com que o irmão nos ouça e não simplesmente nos achincalhe toda vez e a gente tendo que dar cada vez mais a outra face. Temos que fazer, vamos fazer, com certeza. Mas firmeza nos nossos pensamentos e, assim mesmo, humildade de reconhecer os nossos erros. Segue-se adiante.
Nós ainda temos muita dificuldade nisso, Nivaldo, por causa das nossas imperfeições. Tu sabe que muitas vezes nós reagimos de forma porque uma agressão nunca vai se devolver com outra agressão. Tudo tem que ser feito com amor. Não concordo no ponto ali que tu colocou, que a gente muitas vezes tem que ter um pouco mais de paciência quando as pessoas chegam para nos agredir com palavras, e tentar assim explicar e conversar e dialogar, nunca nos colocando abaixo, até porque nós não somos aqui nesse planeta, nós não somos ninguém melhor, somos melhores que ninguém. Nós não deixamos a dever a ninguém e não deixamos a perder a ninguém. Por quê? Porque nós somos espíritos, eu, espírito, estou ainda em evolução. Vai ter espíritos que estão mais evoluídos que eu, vai ter espíritos menos evoluídos que eu. Só que eu não tenho a capacidade de entender ou de saber qual o grau de evolução de cada irmão que está à minha volta, de cada espírito que está à minha volta. Então, o que acontece? Nós temos que, aqui encarnados, nós estamos tudo no mesmo barco, como se diz, né? Estamos todos no mesmo... até que me prove ao contrário, nós estamos todos no mesmo grau de evolução. Até porque se não tivesse espírito muito evoluído, aqui estaria na minha frente um Chico Xavier, um espírito mais evoluído, né? Não um irmão normal. Então, o que acontece? Nós temos que ter ainda a sabiência e o amor dentro do nosso coração para que possamos dialogar e possamos conversar a respeito, seja do que for, que venham nos acusar. E para nos acusar e falar as coisas é muito fácil também, assim como nós também é muito fácil acusar os outros. Por isso que eu citei aquela hora de nunca julgar, porque julgar e apontar as falhas do outro irmão é muito complicado, porque se nós fazermos um exame de consciência, nós vamos ver que nós erramos da mesma forma. Quem mais gostaria de falar sobre esse item? Só para complementar o que tu está falando, né, vindo ao encontro do que tu diz, Joana ainda nos fala, contando sobre Jesus, né? Ela nos diz assim: Jesus nunca se poupou aos enfrentamentos, não obstante, jamais sintonizou com a ira dos atormentadores, que sempre o buscavam para segui-lo e testá-lo, né? Ele agia incorruptível, mantendo a serenidade, enquanto eles blasfemavam e espumavam, né, ferozes, né, a Jesus. Ela diz ainda assim: se Jesus não viesse aqui na Terra, não vivesse aqui na Terra a sua humanidade e fosse somente angelical, né, estaria fraudando a confiança daqueles que se lhe entregaram por ser diferente. A sua superioridade fora conquistada através de suas experiências vivenciadas. O que ela quis dizer com isso, né, na minha humilde opinião, né? Jesus veio aqui e viveu, né, a sua humanidade junto com a gente, né, para que ele também fosse posto à prova, mas nunca se corrompeu, mesmo assim, né, se manteve, nunca se poupou aos enfrentamentos, como ela disse, né, e se manteve firme diante daqueles que tentavam sempre testá-lo, né, sempre procurando atingi-lo de alguma forma. Alguém mais? Bueno. Beth, Cida. Bueno. E Clair. Bom, eu achei muito interessante. Emmanuel é fabuloso, né?
Joana de Ângeles, Emmanuel, vem nos dar um empurrão na evolução, né? Porque eles vão pensar, eles vão fazer com que a gente saia da letra morta, né? E entre na mensagem que se encerra, o fundo perfeito da mensagem. Estão me escutando? Tá ouvindo bem. Estou escutando. Então, eu vejo bem como é um desafio para nós, né, isso tudo, porque para a gente não se vingar e não ter pensamento, né, de sensibilidade, de pensamentos vingativos, de, enfim, vibrações, como eu coloquei no início, a gente tem que se amar, a gente tem que estar amando nós primeiros, porque eu tenho que desenvolver em mim o amor dentro de mim, o homem santo, despertar dentro de mim um homem santo, me enriquecer de bons sentimentos, né? Despertar esses potenciais que estão lá latentes, né? Como um embrião, né? Como uma semente. Aí eu conseguindo me elevar, entende? Me sobrepor a mim mesmo, na minha condição atrasada, e vencer e lutar contra mim mesmo, eu vou estar me enriquecendo. E no momento que eu sofro uma contenda, um ataque, como que se diz, uma agressão, né? Então, como diz ali a leitura que o Emmanuel colocou, que Nivaldo leu, eu estou acima, né? Eu estou bem comigo. Quer dizer, eu estou me amando, eu não me permito entrar nessa sintonia, eu estou acima nessa vibração melhor, porque eu já me amo. Uma vez me amando, eu não me permito rebaixar a níveis de ficar na mesma situação que o meu agressor, né? Na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Eu não vou estar nesse nível. Então eu vou enxergar ele de forma diferente, eu não vou me rebaixar ao nível de me vingar e com a humildade que eu vou desenvolver em mim, o amor, isso tudo não vai me atingir. Por quê? Porque eu estou me amando. E se eu reagir, eu não estou me amando. Então, à medida que eu vou agir acima dessas vibrações da agressão, acima dessa contenda, de todo esse turbilhão negativo que foi criado, eu consigo enxergar o meu agressor como um ser pequeno ainda diante do amor, que há de crescer, né? Que há de ressurgir, porque ele, errando, ele vai sofrer. E esse sofrimento vai fazer com que ele se mexa. E uma vez ele se mexendo, ele vai querer se libertar. E eu não preciso participar disso. Então o perdão vai me libertar de toda essa energia, essa contenda, e ele vai passar a ter dificuldades, e ele não querendo sofrer, ele vai achar um caminho. Porque ele é amado também pelos seus anjos guardiões, vai fazer com que ele encontre esse caminho mais rápido ao arrependimento. E ele vai, aos poucos, se reabilitando, porque ele não quer sofrer. Ele procura um caminho. Então eu tenho que enxergar assim, dessa forma, essa criatura que me agrediu, que teve para comigo atitudes que eu não gostei, mas que eu entendi, eu me coloquei no lugar dele, vendo com que ele está numa situação de ignorância daquilo que eu já consegui entender, e eu vou chegar a ele como uma criança espiritual. Então eu passo a ajudá-lo, tendo perdão, paciência, tolerância, indulgência, e vou começar a vibrar para ele condições de ajudá-lo, orar por ele, tendo caridade para com ele, e eu me liberto de toda essa situação que ele criou. Mas isso para nós é um desafio imenso, porque nós estamos a caminho. Então, estamos juntos, como disse Paulo Sampaio, nós estamos muito parecidos. Como se diz no popular, somos farinha do mesmo saco. Então, nós temos que purificar o nosso trigo e procurar auxiliar a purificação de toda a colheita aí, que nós temos que buscar o amor e a caridade. Mas é um desafio, né? É muito grande o desafio. É muito grande desafio, até porque nós vivemos hoje num mundo de muita intolerância ainda. Né? Intolerância religiosa, intolerância de ideias, porque eu acho que todas as pessoas têm que ter a sua posição
em certos determinados assuntos. E muitas vezes nós não aceitamos as ideias e a posição da outra. E aí é onde gera atritos, gera discussões, gera muita desarmonia. Conversar sobre um determinado assunto às vezes se torna difícil pela ainda nossa intolerância, né, com as ideias dos outros. E nós temos que nos melhorar muito ainda, né? Cada um tem a sua opinião sobre determinado assunto e nós temos que respeitar. E isso é uma forma de amar. Se nós respeitarmos o nosso irmão que é de outra crença, nós vamos o amar. Nós estamos o amando de uma forma, não vou dizer assim como nós amaríamos um irmão que está na nossa, mas muitas vezes eu já vi muitos casos em que irmãos de outras crenças recebem apoio moral, espiritual, material de irmãos de outra crença, né? De outras igrejas, vamos dizer assim, de outras casas espíritas, de outras formas de ver a religião. Então isso é tolerância, é amar, isso é amar aquelas pessoas que muitos consideram ser inimigas porque estão vivendo de uma outra opinião religiosa, ou de uma outra opinião filosófica partidária, seja do que for, e aquela pessoa, na hora que a gente precisa, ela muitas vezes é a primeira a nos ajudar, e aí vem nos provar que nós ainda somos intolerantes. Vamos ler mais um pedacinho? Paulo, só quero pegar teu gancho aí e simplesmente assim, ó, não é fora da igreja que é a salvação, né? É fora da caridade. Fora da caridade. Eu lembro que colocou Haroldo Dutra, que ele passou como se diz lá para o norte, um perrengue, passou uma dificuldade, umas provas, e diz que foi muito acalentado e muito socorrido por irmãos de outras religiões, como evangélicos, ele tem muitos amigos evangélicos. Então ele recebeu muita ajuda dos evangélicos. Então não é, como diz o Chico, né? Se fosse fora da igreja, não há salvação, não era espírita. Então ele é espírita porque é fora da caridade, não há salvação. Então nós precisamos, como diz aí o irmão Paulo, ter a tolerância, a indulgência, né, em qualquer seita religiosa, partidária, filosófica. E hoje a gente está vivendo muito renasceu de novo essas disputas partidárias, né, e ideológicas, pela ignorância, né, porque eu tenho que respeitar a opinião do outro, né, e continuar emanando, orando por essas condições diversas aí de pensamento, e não atacar. Eu vejo irmãos espíritas nas redes sociais atacando, são espíritas, trabalhando dentro do centro espírita e atacando irmãos de outros partidos, outros seitas, enfim, outros segmentos filosóficos, diretamente atacando. Mas é por falta dessa sabiência aí, desse conhecimento, que é fora da caridade nossa. Se eu não concordo com aquele irmão ao nível de pensamento e atitude dele, eu não preciso atacá-lo, né? Eu posso emitir pensamentos, né, de indulgência, de perdão e orar para Jesus para que eles acertem o passo. Né? A gente quer que eles acertem, porque eles estão em cargos públicos, pode ajudar a sociedade. Então, se eu atacá-lo, vai ser pior. Eu vou estar criando inimizade, vou estar atraindo para com a minha mente, eu em espírito, entidades que querem manter esse nível de discórdia e de ataques, enfim, de perseguições. Então eu posso ter a minha opinião diversa, né? Mas como a gente não pode se vingar, eu não posso atacar esse irmão. Eu tenho que ser indulgente, colocar minha opinião de amor. Até que, como discordando da ideia, eu não preciso atacar ele para discordar da ideia. Eu preciso usar uma linguagem de amor, dizendo que eu penso diferente, que eu acho melhor assim, e não atacá-lo.
Então, isso aí é um motivo da gente, às vezes, estar se vingando sem se dar conta, né? Porque a nossa pequenez de alma é muito grande. Muito bem. Alguém mais para colocar mais alguma coisa? Eu queria fazer um comentário, Paulo, que eu acho muito importante. No momento em que nós, como espírita, principalmente, colocamos a condição de que não temos mais o hábito da vingança, eu questiono da seguinte forma: será que aquele irmão que está naquele nível de esclarecimento, de conscientização, que já não se vinga diretamente, mas que de uma forma dissimulada, através da intriga, da maledicência, de uma maneira bem sutil, pratica a vingança, será que ele é mais culpável ou menos culpável que aquele que se vinga a céu aberto? Eu acho que é algo que nós precisamos refletir, porque muitas vezes diretamente eu não tenho coragem de fazer aquele revide, mas no entanto eu espreito uma oportunidade com astúcia, com maledicência, a fim de que eu possa indiretamente atingir aquele irmão. A minha pergunta é assim: qual das duas atitudes é mais culpável? Que a gente possa refletir sobre isso. O Beth, no Evangelho diz lá, né, que o criminoso é menos culpado que aquele que tem conhecimento da lei de Deus. Então isso já nos dá um norte aí de pensamento, né? O criminoso é menos culpado daquele irmão que tem falhas menores, mas tem grandes conhecimentos acerca de Deus. Muito bem. Cida? Eu estou aqui pensando, já só antecipando um pouquinho do próximo item, que é o ódio, né? E aí a primeira frase é: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Então, como é fácil a gente entender essa frase e como é difícil a gente aplicar ela. Porque, como foi falado no início, a gente ainda é muito orgulhoso, a gente não quer dar o braço a torcer. A gente não é assim um bárbaro, ainda um selvagem, né, que pega uma faca e sai correndo, né, como se já fez um tempo atrás. Mas nós ainda temos sentimentos muito ruins, muito negativos na gente, né, e a gente tem que lutar para vencer. E aqui também fala que Jesus é o nosso guia e nosso modelo. E ele passou por todas essas situações. E a gente, para se desculpar, a gente vê Jesus assim como um ser celestial, né? Mas, na verdade, a gente tem que começar a ver Jesus como um homem de carne, né, que poderia ter falhado também, não falhou. Porque ele é um guia que a gente pode servir. Então, ele foi nos dado como guia e modelo, então é alguma coisa que a gente pode seguir. E que a gente tem que se esforçar, tem que ver realmente, estudar a trajetória dele para a gente poder aplicar em nós. Porque enquanto a gente também fica vendo Jesus como um ser celestial, ele já ele já perde essa condição aqui de guia, né? E a gente já vai, não, mas eu ainda estou muito longe de chegar nessa escala, né? Então, a gente tem que realmente, assim, aqui o Evangelho é bem claro para nós, assim, esse capítulo aqui do Amai-vos dos nossos inimigos, ele fala muitas vezes aos espíritos, conhecendo a intimidade do nosso coração. Então, é importante mesmo a gente se esforçar, esse autoconhecimento, trabalhar diariamente, né, com esforço mesmo, tirando a trave diante dos nossos olhos e olhar, assim, sempre os nossos defeitos, parar de olhar o defeito do outro, assim a gente consegue realmente começar a aprender a amar e ser feliz, né, e quando se a gente olha o irmão assim, ele é um espírito atrasado ainda é uma criança, parece assim que a gente ainda está a um nível muito acima, e na verdade a gente não está. Só que a gente tem o conhecimento, a gente tem a bússola, então por isso que é importante a gente volta e meia parar, ver essa bússola aqui, e a gente sabe qual é o caminho que nós temos que seguir.
E aí nós vamos ter que quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e seguir à frente, assim, sabe? Engolir muitas vezes as coisas que a gente acha, né, que não deveria, né? Mas é esse caminho aí, não tem. É isso. Aí a nossa irmã resumiu tudo ali, né? Vamos cuidar dos nossos erros e deixar os erros dos outros, né? Porque eu acho que quem tem que reconhecer os seus próprios erros somos nós mesmos. E o outro também tem que enquanto não reconhecer os seus erros, é a mesma coisa que uma doença psicológica, alguma coisa assim. Enquanto a pessoa não aceitar o tratamento e não buscar o tratamento e pela sua vontade, nunca vai ser bem tratada, porque não vai aceitar aquele tratamento. Seguimos então, meu irmão Nivaldo. Paulinho, acho que devido ao adiantado da hora, não estamos no horário. Eu agradecer aos ouvintes aí. Tu pulou da câmera 1 para a câmera 4, agora eu não te achava mais. Pode. Faz um agradecimento aos nossos ouvintes aí, como de praxe. Eu não sei que hora é agora, porque eu tô. Tá tudo no. Já é 9 horas já. 9 horas. Nós começamos 20:10. Então vamos agradecer os nossos irmãos, agradecer ao meu irmão Nivaldo, que está aí na tela. Agradecer a todos, agradecer o nosso irmão Nivaldo, dar uma palavrinha de conclusão aí para nós aí de programa aí, por favor. Desculpa. Dá uma palavrinha de conclusão aí para nós aí das tuas considerações finais aí. Entendeu? Tá falhando. Tá falhando. Me dá uma palavrinha de consideração final aí da tua participação aí. Sim. Então, como eu venho trazendo, né, essas participações aqui de Joana e de Emmanuel, corroborando lá, né, com o que a nossa irmã Cida disse, realmente, como disse Joana, Jesus veio mostrando a sua humanidade, né, e aprendemos com isso, né, dele. Ele foi tão humano quanto a gente, e voltou, sempre como eu já disse antes, né, ele nunca se poupou ao enfrentamento, sempre se manteve firme diante daqueles que o perseguiam, que queriam sempre trazer o ódio, né, em relação a ele. Vamos, falando em ódio, né, deixar o ódio, que é o próximo item para a semana que vem, para o próximo estudo, e agradecendo então aí a participação, agradecendo aos nossos ouvintes, todos que estiveram presentes aí, e aos irmãos aqui, né, de bancada. Boa noite a todos. Muito bem. Então vamos agradecer aqui o nosso irmão Alberto Kodama, a Michele Lima, Vanessa Pedroso, o Jones Cananes Esperoto, a Valquíria Lima, lá das Alagoas, o Vitor Augusto de Souza, a Benilce Alves, que todos nós, juntamente com eles, também possamos ter emanado essas energias. Agradecemos então a participação da nossa irmã Lecilda. Muito obrigado pela tua participação, irmã. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por ter ficado conosco e aqueles que vão vir depois, né, que possam escutar, aprender assim como nós estamos aprendendo aqui. É um privilégio participar dessa programação das quarta-feiras. Que Deus nos abençoe e enche nossas vidas de luz. Obrigada, muita gratidão. Nós que agradecemos sempre. Agradecemos também ao nosso irmão Eclaíra Costa. Meu irmão, tenha uma boa noite. Paz e luz no teu coração. Opa, é uma alegria, né, participar desse estudo aí, nos enriquece, né, e a gente agradece a todos os irmãos que estamos aí debatendo e tentando entender melhor o Evangelho e praticá-lo.
Como diz aqui, fora da caridade não há salvação. Então, a nossa meta é a caridade, uns para com os outros e para conosco mesmo. Quero deixar um beijo especial ao nosso irmão Jones Cananeias, né? Está sintonizado aí. Um beijo a todos os ouvintes. Então, em especial, o querido amigo Jones Cananeias. Beijo a todos e até a próxima quarta-feira. Uma beleza, uma alegria participar. Então tá, e agradecemos principalmente então também a nossa irmã Beth, também pela participação, por estar aqui juntamente conosco, sempre com uma boa vontade, e agradecer de coração e solicitar a ela que, após as suas considerações, profira a prece de encerramento dos nossos estudos. Beth. Boa noite, então, queridos irmãos. Também agradeço pela presença de cada um de vocês, por todos os nossos espectadores que estiveram conosco nesta noite, por todos aqueles que possam nos assistir ainda no decurso da semana, que nós possamos ser muito gratos a Deus, a Jesus, por esta oportunidade bendita que temos de realizar esse estudo do Evangelho e podermos trazer luz para as nossas vidas, porque sabemos que é através do esclarecimento que nós vamos aprendendo lentamente a nos libertar daquelas amarras que ainda nos prendem ao velho homem que está dentro de cada um de nós. Então, desta forma, agradecemos e convido a todos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, somos muito gratos pela oportunidade de poder estudar, de poder fazer parte dessa doutrina de amor que tornou-se um farol em nossas vidas, que possamos ir lentamente nos tornando criaturas melhores, sabendo que a cada dia que passa estamos tendo uma nova oportunidade de ser, e que nós possamos, ao longo da nossa existência, conseguirmos espargir amor onde quer que nós estamos, que a luz do Evangelho penetre os nossos corações, os nossos lares, levando uma mensagem de conforto, de paz, de harmonia para todos os corações que nos ouvem na noite de hoje, que possamos nos renovar, nos fortalecer e termos condições de auxiliar aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes sedento de uma palavra de amor, de um abraço, de um carinho, de um olhar de atenção. Que possamos libertar a nossa mente dos atavismos que ainda nos fazem primários, que ainda fazem com que muitas vezes dormite em nossos corações o sentimento da mágoa, do ressentimento, o desejo, trabalhando os nossos sentimentos, nos preparando para vivenciarmos cada vez mais a lei do perdão e do amor. Que as bênçãos de Deus, de Jesus, envolvam a cada um de nós na noite de hoje e que tenhamos uma semana de refazimento e renovação das nossas forças. Que assim seja. Muito obrigada. Paz e luz para todos nós. Que assim seja. E todos nós possamos também agradecer a todos os nossos irmãos que estiveram juntamente conosco, tanto os irmãos encarnados como os desencarnados, que possamos sempre estarmos aqui dispostos a esse trabalho que é feito com muito amor, para que possamos assim também contribuir conosco e também com os irmãos, em busca do aprendizado, em busca de podermos crescer espiritualmente. A Rádio Discípulos, a emissora do amor via internet, agradece a todos e pedimos que, quando estiver lá no YouTube, no nosso canal da TV Discípulos no YouTube, que dê o seu like, né, seu joinha lá, que se inscreva no canal, porque quanto mais inscritos nós estivermos lá, mais condições de trabalho nós teremos dentro do YouTube, mais ferramentas, né, para que possamos aprimorar esse trabalho. E que todos compartilhem também para os outros irmãos. Agradecendo a todos, então, desejamos a todos uma boa noite, muita paz no coração de cada um. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, que tá frio.